Olá, queridos irmãos, uma boa tarde a todos, boa tarde aos irmãos que estão presentes na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, bem como aqueles que estão conosco de forma virtual. Que possamos aqui, durante alguns minutos, refletirmos a respeito das mensagens do nosso amado Mestre Jesus. E para desempenharmos essa abençoada tarefa, rogamos a assistência da espiritualidade de amor desta seara de luz. Que nossos amorosos amigos e irmãos espirituais estejam conosco, nos auxiliando, acompanhando-nos, inspirando-nos diante da compreensão da mensagem que será apresentada nessa tarde. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos encaminhando, então, as nossas reflexões com as bênçãos do nosso amoroso Mestre Jesus. E justamente para a nossa reflexão, nós trouxemos uma fala do Cristo, que está em João, capítulo 8, versículo 46. E Jesus disse: "E se vos digo a verdade, por que não credes?" É uma pergunta que o mestre faz. E aí, para desenvolver esse tema, nós trouxemos uma mensagem de Emmanuel, no capítulo 94 do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier. Verdade e Crença, o nome do capítulo. E Emmanuel nos traz a seguinte reflexão: Jesus lecionou a verdade em todas as situações da peregrinação. Jesus ensinou, Jesus vivenciou, Jesus demonstrou a verdade. A todos concedeu amor puro, bênçãos de luz e bênçãos para a eternidade. Toda a mensagem do nosso amado Mestre Jesus esteve, está e estará eternamente conosco. Provou com os próprios testemunhos a excelência de seus ensinos. Jesus não apenas ensinava, não apenas pregava, ele vivia a sua mensagem. Ele demonstrava através do seu amor incondicional, da sua obra bendita, do seu exemplo sublime. Não eram palavras soltas ao vento, não é verdade? Ministrou a caridade simples e natural, sem melindrar ou ferir. Jesus ensinou, ministrou a caridade, mostrou o caminho, sem melindrar ninguém. Vamos trazer essa frase do Emmanuel para nós, para nossa vida, para o nosso dia a dia, quando nós estamos tentando auxiliar alguém ou transmitir algum conhecimento para alguém, a forma com a qual nós desempenhamos essa tarefa. Muitas vezes nós melindramos as pessoas, nós ofendemos, nós magoamos, através da forma de falar, da maneira de fazer. E o mestre ensinou que caridade precisa ser ministrada com amor, com verdade, com transparência, sem machucar, sem ferir, sem ofender. A cada qual apontou a lógica real das circunstâncias da vida. A ninguém enganou, não sofismou por nenhuma razão. Perdoou sem apresentar condições. Nós fazemos isso? Nós perdoamos sem cobrar o nosso perdão? Nós conseguimos passar por cima de uma ofensa e perdoá-la sem que amanhã ou depois a gente cobre: "Ah, não, mas eu te perdoei. Não esqueça, eu te perdoei." Nós conseguimos? Pois então o mestre ensinou que a gente precisa perdoar sem apresentar condições,
cedeu a benefício de todos. Não temeu nem vacilou ao indicar a realidade, nem fugiu de demonstrá-la no próprio exemplo. Nós não nos colocamos muitas vezes em cima do muro? Não nos posicionamos muitas vezes como quem acredita não acreditando? Não colocamos em dúvida para nós mesmos muitas vezes se cremos, se não cremos, se é, se não é, se é esse caminho, se não é? Não aguardou bonificações, serviu sempre, não esperou nada em troca, ele se doou, pura e simplesmente se doou. De ninguém reclamou, sacrificou a si mesmo, sem reclamar de ninguém. Não permaneceu em posição de neutralidade, definiu-se. Cabe, portanto, a quem recolhe os dons divinos da claridade evangélica amar e perdoar sempre, construindo o bem e a paz, esposando ostensivamente a vida cristã na elucubração da teoria e do esforço da aplicação. Se temos a luz da verdade, por que não lhe seguir a rota de luz? Emmanuel. Então, que nós possamos agora refletir em cima deste texto e da mensagem daquele que é o nosso guia, daquele que é o nosso mestre. Como é que nós conseguimos refletir verdadeiramente sobre algo? A gente faz perguntas, né? Mas por vezes a pergunta tem o poder, talvez, ainda muito maior do que a resposta. A gente busca por respostas incessantemente o tempo inteiro, diante de tudo que nos rodeia, da vida, de tudo que está no nosso derredor. Entretanto, muitas vezes, a pergunta é mais poderosa. Então, nós vamos fazer algumas perguntas agora e essas perguntas deverão ficar para a nossa reflexão. Que nós possamos nos perguntarmos intimamente e refletirmos intimamente a respeito de que respostas nós teríamos para cada uma delas. Primeira pergunta: eu observo a natureza e percebo o tanto que eu a influencio. Eu paro para prestar atenção nos princípios do micro e do macrocosmo. Eu paro para refletir e para olhar para o mundo que me rodeia. Se nós pararmos para refletir e observar a natureza, ela é extremamente sábia. A natureza nos traz lições magníficas o tempo inteiro. Ela é perfeita. Ela se desenvolve de uma forma única, verdadeira, pura, essencial. Se observarmos a forma com que os pássaros vivem, se pararmos para observar o micro em nós, o nosso organismo é uma usina bendita, composta por milhões e milhões de microscópicas células que formam órgãos e que constituem um organismo perfeito, que na sua harmonia propicia-nos a existência. Nós não paramos para pensar na grandeza que é o organismo físico que o nosso espírito, nesse momento, reside. Ele é todo harmônico. Uma coisa depende da outra, que depende da outra. Se nós vivermos nesse momento agora uma situação de estresse, todo o nosso organismo sofre por conta desse estresse. Assim é a natureza que nos rodeia.
Nós paramos para observar sobre a nossa condição, o nosso comportamento diante da vida e de tudo isso que nos rodeia, do tanto que nós influenciamos nessa natureza, na natureza do nosso corpo, da nossa existência e na natureza exterior, porque nós emanamos através das nossas vibrações pensamentos e sentimentos, e através deles, sim, nós influenciamos a natureza que nos rodeia e a natureza que há em nós. Nós estamos atentos ao ininterrupto jogo de forças estabelecidas entre as vibrações materiais e as vibrações espirituais. Nós percebemos que no dia a dia, na vida, no nosso todo, na nossa existência, existem muitas forças vibracionais que fazem parte da nossa existência. Nós paramos para perceber como está o nosso ambiente. Se o nosso ambiente neste momento está harmônico, se existem vibrações positivas e boas, trazendo uma leveza e um bem-estar no nosso ambiente, ou se dentro desse jogo de forças existe um peso, uma desarmonia, existe um mal-estar, inclusive, em nós por conta dessas vibrações que estão se impregnando no nosso ambiente. Nós paramos para refletir e perceber essas questões. Quando eu entro dentro do meu lar, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade, eu me sinto feliz, eu me sinto leve ou eu sinto o peso de uma força negativa que foi criada pelos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Como está o ambiente do meu lar? Como está o ambiente do meu ser? Como eu estou me sentindo comigo mesma? Esse jogo de forças que existe dentro de mim, o que está falando mais alto? O que fala mais alto? As minhas tendências e a minha necessidade da matéria? A minha dedicação plena à minha vida material? Ou eu estou estabelecendo limites a isso e também estou dedicando forças, estou dedicando esforços para me harmonizar? Quando eu percebo que existe dentro desse jogo de forças uma vibração mais negativa, eu logo vou me vigiando, me policiando, vou me colocando numa condição mais harmônica e vou estabilizando o meu ser. Eu tenho consciência de que eu estou intimamente ligada a esse jogo e que dependerá de mim que essas vibrações sejam as melhores possíveis. Eu estou consciente de quão forte eu posso ser diante desse jogo, do quão vitoriosa posso ser nessa busca de uma qualidade de vida, de uma vida melhor. Estou consciente ou não? O que faço diz com quem eu sintonizarei. Na minha rotina diária, ela é estabelecida a partir da noção e do entendimento que tenho das leis de sintonia. Então, sendo assim, com quem eu estou sintonizando? Eu tenho o reconhecimento e o entendimento de que existe essa lei de sintonia e que estará fazendo parte da minha vida, será minha companhia, aquele com quem eu sintonizar e atrair para junto de mim? Eu tenho essa consciência ou eu simplesmente vou vivendo, vou deixando a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho? Eu vou refletir a respeito da minha conduta diante da minha própria existência
Eu paro para refletir sobre o que eu desejo e o que eu quero para mim? Eu escuto e respeito a minha intuição, ou eu duvido da minha condição de filho de Deus e não acredito que existe essa coisa de intuição, proteção divina, auxílio espiritual? Como é que eu me coloco diante da vida que Deus me deu? Eu acredito num Criador, eu acredito que existem leis que nos regem e que essas leis são vindas de Deus e que elas estão em mim e que basta pura e simplesmente eu refletir a respeito da minha condição, da minha conduta, para não me endividar diante dessa lei? Ou eu acho que eu estou à margem da criação? Ou estou imune às leis que regem a criação? De que forma eu estou pensando a minha existência dentro da criação? Eu oro muito ou eu oro bem? Tem pessoas que dizem assim, né? Ah, mas eu tô sempre fazendo prece, eu tenho muita fé, eu tô sempre fazendo prece. Mas será que está sempre fazendo prece de forma adequada? Será que está orando bem ou orando apenas para quantificar? Orar bem é orar de coração e de alma. Orar bem é orar conversando com Deus como se Ele estivesse aqui juntinho de mim, acreditando que Ele me ouvirá, acreditando que serei merecedora da sua compaixão e Ele me ouvirá. Mas se eu jogar palavras soltas ao vento, falando da boca para fora, não, Deus não ouve. Deus só ouve a prece que é dita de alma e de coração. Eu vivo agora dentro da mais alta capacidade de amar, ou eu amo apenas aqueles que me aceitam, aqueles que me amam? Como eu amo? Que amor eu tenho para oferecer para os meus semelhantes? De que forma eu conduzo a minha forma de amar? Esperando sempre o retorno, esperando sempre receber para depois dar, ou eu dou o meu amor na minha mais alta capacidade de amar? Eu sou moralizada ou eu sou moralista? Eu estou exercitando, eu estou fazendo aquilo que eu prego, ou eu prego algo e faço outra coisa diferente? Eu tenho uma atitude totalmente diferente daquilo que eu prego. O padrão do espírita é o padrão do cristão verdadeiro. Sejamos nós aqui espíritas, colaboradores do Centro Espírita, simpatizantes da doutrina espírita, sejamos nós de outras religiões, não importa. Ser espírita é ser cristão de verdade, é esforçar-se por melhorar-se, é trabalhar nessa busca de forma incessante, sem cansar, sem desanimar. E nós trouxemos aqui também do Emmanuel, do livro Bênção de Paz, do Chico Xavier, algumas citações importantes para nós conseguirmos buscar, nos aproximarmos desse padrão cristão verdadeiro, que é transformar o nosso coração em fonte de amor, é transformar a nossa capacidade de amar em algo grandioso, em algo maior, em algo verdadeiro, em algo desinteressado,
porque esta é uma das maiores características do homem de bem, é o desinteresse pessoal, né? É desenvolver o amor sem interesse, converter o cérebro em fulcro de pensamentos nobres, mantermos-nos voltados às coisas do bem através da nossa mente, estarmos vigilantes diuturnamente diante do nosso pensar. Não somos perfeitos, temos dificuldades, os pensamentos virão. Sim, somos todos criaturas vivenciando o processo de aprendizagem no que diz respeito à nossa reforma íntima, à nossa reforma interior, ao nosso melhoramento. Mas é necessário que, através dessa vigilância, nós consigamos, para e passo, irmos transformando as nossas atitudes, transformar os olhos em mananciais, em fontes de compreensão, não ser tão crítico com o outro, ser muito mais crítico comigo mesma, ser muito mais crítica comigo mesma, observar com mais severidade a minha conduta e observar a conduta do outro com respeito, com mansidão, com indulgência, com benevolência, com perdão. Transfigurar os ouvidos em depositor de bondade, nos movermos pela bondade, ouvirmos amorosamente, sem ideias preconcebidas, sem buscarmos já logo nas primeiras palavras que o outro nos diz a defesa, ouvirmos e prestarmos atenção e refletirmos sobre o que ouvimos, selecionar as palavras, falar somente aquelas que ajudem e consagrem as mãos ao serviço do coração. O padrão cristão é nortear a nossa alma ao caminho do bem, é fazermos da nossa existência uma existência diferente de ontem, porque hoje, com certeza, nós somos muito melhores do que fomos ontem. E amanhã seremos muito melhores do que somos hoje, desde que estejamos dedicados a essa tarefa. Paulo, o apóstolo, na carta aos Coríntios, ele disse: nós somos corpo de Cristo. E quando ele diz nós somos corpo de Cristo, nós somos o amor de Jesus em movimento. Nós somos mensageiros, nós somos trabalhadores do Cristo, nós somos atuantes pelo Cristo, sim, somos. Nós podemos ser instrumentos de Cristo, nós podemos ser tarefeiros de Cristo, desde que façamos o exercício do amor, desde que consigamos dedicarmos-nos a este desejo, a esta tarefa, a esta obra, e não deixarmos ela para amanhã, para quando eu me melhorar, fazermos agora, fazermos aqui dentro do nosso lar, com o nosso semelhante, com o nosso, aquele semelhante, o meu próximo mais próximo, fazer tudo que estiver ao meu alcance em benefício dele. E quando me for possível, estender a mão para o outro próximo, aquele que não está tão junto de mim, mas que também é meu próximo. E que também muitas vezes necessita e deseja o acolhimento, o auxílio, o amparo. Quando tu alcança um prato de comida, de alimento a alguém, tu estás tarefeiro do Mestre Jesus. Quando tu empresta o teu ombro para alguém magoado, ferido, sofrido,
desabafar, tu estás a serviço do Cristo. Quando tu estende a tua mão, tu abraça um amigo, quando tu leva um consolo, quando tu aconselha, quando tu te disponibiliza, quando tu dá um sorriso, quando tu oferece afeto, amor, tu estás a serviço de Jesus. E Ele espera, com certeza, que cada um de nós estejamos sempre a seu serviço, porque são muitos os nossos irmãos semelhantes necessitados desse acolhimento, desse aconchego, desse amor ao próximo. Muitas vezes nós parecemos porcos espinhos, sempre prontos a nos magoarmos, a nos ferirmos. Que nós possamos sair dessa vibração, desta sintonia, e possamos estar muito mais familiarizados com aqueles espíritos que nos inspirem o amor verdadeiro, o amor que o Cristo ensinou. Essa é a verdade do nosso Mestre e é a Ele que nós devemos seguir. Não devemos seguir fulano, beltrano, porque as pessoas, assim como nós, são imperfeitas. E se nós criarmos expectativas em cima das pessoas, decepcionaremos-nos. Porque as pessoas que estão aqui conosco agora são imperfeitas como nós. Mas temos Ele, temos a Cristo como nosso guia, o nosso modelo. É um modelo a ser seguido. Ele jamais decepcionou, como nós trouxemos aqui a mensagem do Emmanuel. Jesus jamais decepcionou, jamais decepcionará. Nunca ninguém se decepcionará com Jesus. Portanto, meus queridos, vamos nos inspirar nele, na sua mensagem, na sua exemplificação, através de cada um dos seus exemplos, das suas tarefas cumpridas, das suas palavras lindas, maravilhosas, que ele deixou para que nós pudéssemos refletir, pensar, mas acima de tudo, agir na medida do possível mais próximo do que ele agiu. Que nós possamos levar conosco nessa tarde a esperança nos nossos corações de que somos capazes, de que podemos, de que somos mensageiros de Jesus e que por onde nós andarmos sejamos luz na vida daqueles com quem encontrarmos. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus nos ilumine, que os mensageiros de luz possam neste momento abençoarmos-nos a todos, aos que estão presentes na sede, aos que estão de forma virtual, sejamos todos alcançados pela misericórdia divina, com muito amor, com muita paz, com muita luz. Que Deus nos abençoe, que assim seja.